cacete. Vale a frena. Olá. Em 5 anos, o número de ações judiciais movidas por erro médico que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça cresceram 82%. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a quantidade de processos desta natureza aumentou 29% em 2015 em relação a 2014. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil são aplicados nestes casos. Um projeto de lei na Assembleia Legislativa propõe a formação de comissões multidisciplinares para a prevenção de erros médicos nos hospitais públicos paulistas. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. Dr. Silvio Eduardo Valente, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo. Felipe Folco, diretor de projetos do IQG, é o Instituto Qualiza de Gestão. Luiz Carlos Soares da Silveira, presidente da Associação de Defesa das Vítimas de Erro Médico, e também o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que é o autor desse projeto de lei sobre o qual nós vamos falar. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa em discussão. 9 meses de gestação, o nascimento do bebê e o sonho de ser mãe que durou menos de 1 hora. Cozinheira, 33 anos de idade, Elisângela conta que o mundo caiu no dia em que perdeu a filha 45 minutos depois do nascimento. A gente vai com aquela esperança de ter o filho nos braços. Aí você volta vazia. Foi o que aconteceu comigo, eu voltei vazia, sem nada. Isso foi em abril de 2012, depois de uma gravidez complicada por problemas de pressão alta, que tornara a gestação de risco. Elisângela mostra a coleção de exames do pré-natal, mês a mês, e alega que não havia qualquer notícia de má formação do bebê. Me senti enganada e iludida, que era um direito meu de saber o que estava acontecendo com meu filho, dentro de mim. Na minha cabeça, que os médicos falavam que estava fazendo ultrassom, eles falavam que estava tudo bem com o neném. Eu só vim saber que ele tinha vários problemas, foi depois que eu tive o parto. Como tinha me dado 100% que era menino, comprei o restinho das coisas. Eu tinha feito chá de bebê, tinha tudo completo. Aí depois do fato que aconteceu, né? Aí eu tive que doar. Na foto, Yasmin, de quase 5 anos, a sobrinha de quem Elisângela adquiriu tanto apego, a ajudou a suportar o trauma da perda da filha. Ela que conseguiu me erguer, eu cuidava dela para minha irmã trabalhar, tudo. Então ela que me ajudou. Ela não se conforma com o fato de levar a termo uma gravidez inviável e sequer ser informada das anomalias congênitas que só apareceram na certidão de óbito. A médica que fez o meu parto, não lembro o nome dela, ela pegou e falou assim, essa mãe nunca fez pré-natal, nunca acompanhou o neném. Ainda você foi taxada de... Isso, de que eu não fiz tratamento nenhum, que eu não acompanhei a gravidez. Para ela, os médicos da clínica conveniada que fizeram o pré-natal erraram no diagnóstico e na falta de informação da gravidade da doença do bebê. O sonho da maternidade ficou para trás. Naquele momento eu não queria viver. Não queria viver mais. Não queria viver? Naquele momento não. Porque para mim o meu sonho já tinha praticamente acabado, né? Mas assim, eu tive minha família, o apoio, todos meus amigos, sempre estava junto comigo, nunca me deixou só. Então isso, e a minha pequenininha também, minha sobrinha, ela sempre foi me fortalecendo. Depois que aconteceu, aí fiz o tratamento psicológico, tudo. Mas agora, assim, que eu tô começando a voltar à minha vida, tudo. Mas é muito difícil, mas eu não penso em ter outro. Porque era um sonho meu, de ter um filho. E esse sonho, simplesmente... Doutor Silvio, como é que o senhor avalia esse caso da Elisângela, 9 meses de gestação, chegar ao parto, a criança nascer, morrer 45 minutos depois, por diversos problemas de saúde que não foram identificados ao longo do pré-natal da paciente?
Olha, Mauro, isso eu te respondo com a maior tranquilidade, porque eu sou obstetra há 31 anos. Eu sou médico, me formei pela USP, sou advogado formado pela USP também. E atualmente eu exerço o honroso cargo de presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo. Eu gosto muito de obstetrícia, já exerci e exerço muito obstetrícia. E obstetrícia é um dos focos maiores, hoje em dia, de alegações de erros médicos. O obstetra tem uma responsabilidade muito grande, porque ele cuida da mulher e cuida do filho. Ou seja, é necessário ter todo um aparato de formação do médico, de estrutura, de aparelhos médicos, né? De aparelho, eu digo, de hospital, de sistema de diagnóstico, ultrassom, esse tipo de coisa. Nesse caso específico, é impossível te dar essa resposta, porque não tem como a gente aquilatar o que aconteceu exatamente, né? Se você for pensar numa malformação, existem alguns tipos de malformação mais grosseiras que são muito evidentes a um exame ultrassonográfico banal, um exame rotineiro. Porém, existem algumas malformações mais sutis que são impossíveis de serem detectadas ao ultrassom. A gente não ficou muito claro para mim na reportagem se a criança faleceu por conta da malformação. Me parece que ela tem um histórico de hipertensão também, né? Na gestação. Sim, ela tinha uma gravidez de risco, mas uma gravidez de risco. Então, assim, as informações que apareceram na certidão de óbito foram, a morte foi decorrente de malformação do bebê. Então, eu não sei qual exatamente foi a malformação, né? Então, a gente precisa saber que tipo de malformação que ela teve, para aí a gente inferir se houve um erro de diagnóstico ou não. Quando a gente fala de erro médico, ou de alegações de erro médico, existem vários fatores envolvidos. É difícil até você diagnosticar o que é um erro médico, né? Isso é um termo que ficou até um pouco banalizado hoje. É mais ou menos como a dignidade da pessoa humana, né? Que a gente usa muito no direito, que é assim, extremamente precioso, mas é tão usado que ficou quase que banalizado. No erro médico, eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu vou partir pela definição negativa, o que não é o erro médico. O que não é o erro médico? É quando o paciente não fica curado. Então, parece um pouco até óbvio a gente falar isso, né? Mas é um conceito popular que existe. Quando a pessoa não fica curada, aquilo é um erro médico. Não é. O médico não é obrigado a curar o paciente, porque o médico também não é Deus, né? O médico ele tem que usar a sua melhor formação, a sua diligência, para fazer o melhor da sua arte e tentar conseguir a cura do paciente, tentar evitar a morte do paciente. Então, é por isso que eu te respondo. Num caso desse, é difícil a gente falar se foi erro médico ou não. Você tem aí um dano, sim, né? O dano foi a morte da criança, isso ficou bem claro. Existiu algum ato médico que motivou essa coisa? É necessário também uma união entre o ato médico, que pode ser um ato, uma coisa ativa mesmo, ou até uma omissão, um não fazer, pode ser um fazer alguma coisa ou um não fazer, e tem que ter um link entre essas duas coisas, entre o dano do paciente, a morte, ou ele não ter sido curado, e esse ato. É o que a gente chama em direito de nexo de causalidade, um nome complexo. Sim. Felipe, o que é que caracteriza o erro médico? Você tem que ter negligência, imperícia, imprudência, o que mais? Então, nós não temos trabalhado muito com esse termo erro médico, porque ele não é muito preciso, exatamente como o Dr. Silvio comentou. O sistema de saúde, ele contempla uma quantidade enorme de profissionais, de procedimentos e de processos. Então, o erro não é unicamente médico, existem falhas nesses processos. A questão da imperícia, da imprudência, da negligência, ela é regulamentada, acompanhada pelo Conselho de Medicina, ele faz as definições e faz a vigilância se ocorrem infrações em relação ao seu próprio código. O que nós trabalhamos em melhoria da qualidade, em segurança do paciente, é garantir que aquelas situações de risco não se repitam ou implantar bloqueios para que elas não progridam. Neste caso, me parece, claro, alguns problemas sérios de comunicação. Então, houve uma comunicação adequada do diagnóstico com o médico que acompanhava essa paciente, houve uma comunicação adequada do médico com a paciente, da equipe do acompanhamento do pré-natal de risco, que deveria saber de várias condições da paciente para a transição dessa paciente para um hospital. Então, a continuidade do cuidado
e a comunicação me parece falha aí neste trabalho. E são nestes pontos que nós olhamos para melhorar e evitar que esses erros, ou falhas, ou impactos, ou danos aconteçam novamente. Essa é a filosofia, a metodologia que nós empregamos. Então, definir erro médico não é exatamente o foco da nossa atuação, é definir onde houve a falha para conseguir atingir esta paciente que tinha todo um sonho, um plano, um projeto de vida para aquela criança. Então, houve sim falha de comunicação em algum ponto, houve sim falha de transferência quando o paciente foi do seu pré-natal para o hospital, talvez tenha havido um problema de diagnóstico, não dá para saber pela história contada, mas com certeza há pontos que a gente pode melhorar e analisar mais a fundo para evitar que isso ocorra novamente. Luiz Carlos, como é que se identifica um erro médico? Como é que é feito o trabalho da Associação das Vítimas de Defesa, ou Associação de Defesa das Vítimas de Erro Médico de São Paulo? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, de estar aqui hoje, nessa discussão tão importante para a sociedade civil, que depara hoje no Brasil com esse problema drástico que é o erro médico. A associação, nós nascemos, por sinal, dentro dessa casa, na TV Assembleia Popular, que eu lancei a entidade na época, você estava presente em 2007, depois de 2011 eu fundei a entidade juridicamente, com o objetivo de proteger essas pessoas mais simples e humildes que o Brasil tem hoje, que utilizam o serviço público de saúde, onde que 99% praticamente o erro médico é no serviço público de saúde, dos estados, dos municípios e até dos hospitais da União, no caso do Rio de Janeiro. Hoje, o doutor Silvio falou da questão erro médico. Para nós, sociedade civil, é erro médico. Não importa qual que é o que aconteceu. Houve um erro médico e esse erro médico tem que ser corrigido. Há de se avaliar que hoje as universidades de medicina não qualificam corretamente o profissional da área de medicina. Ele sai totalmente lá, faz 6 anos, depois residência, aí quando vai fazer o primeiro atendimento, está mal qualificado. Não existe uma prova para poder verificar se realmente ele está preparado para poder atender o paciente lá na ponta. A Ordem do Brasil não tem o exame da ordem? Eu venho brigando há tempo que os CRMs tem que ter o mesmo procedimento da Ordem do Brasil para fazer uma prova, para poder qualificar para os melhores profissionais na área, para evitar esses erros. Então, eu estava comentando até nos bastidores com os colegas, o erro médico ele vem desde o atendimento. No caso da senhora Elisângela, eu acho que é um erro, aí está caracterizado para mim um erro médico, como entidade, como defensora das pessoas mais que necessitam buscar o seu direito, por isso hoje existem as defensorias públicas, que a gente sempre orienta, existe o Ministério Público Estadual e Federal. O que acontece? É impossível que ninguém se identificou que tinha algum problema com essa gestação, no curso dessa gravidez. Como? Alguém viu alguma coisa. E quem viu, ninguém se manifestou. Então, aí já é um erro médico. Então, a nossa entidade, ela tem como objetivo maior orientar essas pessoas, buscar o direito, fazer o direito prevalecer, porque nós temos aí 4, 5 artigos na Constituição Federal, que fala sobre o direito à saúde e não é respeitado no nosso país. Deputado Bolsoni, qual o seu olhar, enquanto legislador, sobre esse tema, essa discussão, esse problema vivido aqui no Brasil? Primeiro, agradecer a presença do Dr. Silvio, do Felipe, do Luiz Carlos, e acho que é oportuno, inclusive, a discussão do projeto já começar tendo representantes da sociedade, que conhecem o tema, para que possamos aperfeiçoar inclusive a questão da prevenção. O objetivo do projeto, para nós até entendermos a minha formação, embora eu seja economista, eu fiz um doutorado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, onde eu estudei a saúde como estratégia de desenvolvimento local. Então o objetivo foi no sentido de prevenir. O objetivo, então, já existe na própria legislação, no próprio Código de Ética, em especial da Sociedade de Medicina, já existem instrumentos. O meu objetivo foi no sentido de prevenir. Dada a experiência que eu tenho, eu fui superintendente do departamento aeroviário, e lá existem as comissões
que vão estudar os acidentes aéreos, não no sentido de punir o eventual erro. Isso já existe a justiça. O doutor Silvio entende bem os dois lados, aí, tanto do lado da medicina quanto o lado da própria legislação, da justiça. O objetivo é de prevenir para que, ao se estudar, ao se prevenir, evitar que ocorram acidentes. Então, o chamado erro médico, ele pode também ser identificado. Então, para que não ocorram, o objetivo é de aperfeiçoar, eu quero que o projeto seja aperfeiçoado, ele vai passar pela comissão de mérito, que é a comissão de saúde, onde possa ser aperfeiçoado, no sentido, então já existem protocolos, então o objetivo de se prevenir, de evitar que ocorram eventuais acidentes, e não o objetivo de se criar a questão da própria punição, visto que a legislação já existe. Então, esse foi o objetivo. O caso que se trata aqui, um caso que foi identificado, é caso específico, mas eu acredito que há a possibilidade, em especial os hospitais públicos, as instituições públicas, de se aperfeiçoar protocolos, há a possibilidade também de se fazer uma prevenção. O ideal é que não ocorra, o chamado é um acidente, né? Nenhum médico, nenhum profissional da saúde, visto que outros também participam das diversas ações, tanto de diagnóstico quanto de cirurgias depois. Então é importante, eu acho que, trabalhar no sentido de criar também políticas preventivas, a fim de evitar. O ideal é que não se tenha, que não se ocorra. Esse é o objetivo do projeto. Daí eu espero, inclusive, na própria Comissão de Saúde, que haja um aperfeiçoamento, onde lá se tem especialistas, promovidas tanto o CRM quanto aqui já está presente a OAB, então no sentido de aperfeiçoar. Esse é o objetivo é a saúde, não é o objetivo de buscar, então já existem outros instrumentos na lei na questão da punição, no sentido de evitar. Esse eu acredito que é o ideal de toda a política pública, a prevenção, do que depois a correção e punição que eventualmente ocorra. Você está na TV Assembleia SP, acompanhando o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que prevê a formação de comissões multidisciplinares para a prevenção de erros médicos nos hospitais públicos de São Paulo. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que prevê a formação de comissões multidisciplinares para a prevenção do erro médico nos hospitais públicos em todo o estado de São Paulo. Doutor Silvio, em que medida na medicina brasileira se aplica a cultura do aprender com o erro? A gente sabe que os erros nos ensinam que eles não se repitam e que a gente busque cada vez mais o acerto. Isso vale para todas as áreas. Como é que essa cultura é usada na medicina? Eu vou usar até o gancho da sua pergunta para complementar o que eu estava falando em relação àquela questão do ato e da lesão, né? E do link entre os dois, que é a própria culpa do médico, né? Você tem que ter a culpa do médico para aí, a partir disso, você caracterizar o erro médico. Se não existe a culpa do médico, não há erro médico. Então, o que é a culpa do médico? A culpa do médico é a imperícia, a negligência ou a imprudência. Imperícia é quando ele não sabe fazer alguma coisa. Ele teve um treinamento falho, enfim, não se atualizou, enfim. A imprudência é quando ele vai além dos limites. Ele vai dissecar alguma coisa, alguma estrutura anatômica e não está muito seguro e acaba lesionando alguma coisa que não é para lesionar. Isso é uma imprudência. E a negligência é quando o médico se omite em relação a alguma situação, não encaminhar a um especialista, não atender a paciente naquele momento que ele é chamado, ou não colocar algum substituto da equipe para atender aquela paciente.
Hoje, de longe, o que mais motiva processos por erros médicos é a negligência. É o médico, em face de alguma coisa que deu errado, ele não ter aquela atitude proativa de cuidar da paciente, olha, vamos corrigir, vamos atrás, vamos cuidar. Então, o médico, nessa sua questão, eu colocaria da seguinte forma, Mauro, eu acho que hoje a questão da culpa médica é muito discutida desde o primeiro e segundo ano da faculdade, né? Que na minha época já não era, né? Eu me formei em 1985. Então, essa questão de você dar atenção para o paciente, e claro, a própria formação do médico é extremamente importante para você evitar o erro médico. Essa conclusão é difícil de ser tomada. Como é que se chega a essa definição de que houve imprudência, ou imperícia, ou negligência? E desses casos confirmados de que houve alguma dessas situações, quando há uma denúncia, quantos casos resultam em condenação dos médicos? Olha, eu diria para você, a grosso modo, se a gente for pensar em condenações éticas, porque assim, tem vários planos em que o médico pode ser processado. Ele pode ser processado no cível, quando o paciente quer uma indenização. Ele pode ser processado no ético disciplinar, perante os conselhos de medicina. No penal, né, que é um pouco mais raro. E também no administrativo, quando o médico participa de alguma estrutura hospitalar. Eu diria para você, no ético disciplinar, mais ou menos 70% dos casos de alegação de erro médico não são erros médicos. Esses médicos são absolvidos, porque não houve a caracterização. Se me permite, aí entra a questão da banalização da expressão. Sim. Também. Exatamente. Não, exatamente. Perfeito. Então, você tem que caracterizar imperícia, imprudência ou negligência e mais aquelas coisas que eu falei para você ter um erro médico. Então, muitas vezes, o que se pensa que é um erro médico não é. Agora, como provar o erro médico? Aí entra o estudo pericial, né? Você vai precisar de perícia, vai lá um perito, o médico sabe, ele é uma pessoa que age como um juiz, né? E ele que vai falar para o juiz, olha, realmente, aqui o médico tomou uma conduta que não deveria ter tomado, ou o contrário. Não, aqui ele agiu perfeitamente, só que a doença do paciente era grave e houve um mal final, vamos dizer assim. Então, é a perícia que vai realmente caracterizar se houve um erro médico ou não. Felipe, essa busca nessa investigação, né, para identificar se houve ou não, quais são os desafios para se fazer justiça? Se pegar na aviação, você tem a caixa preta, que vai identificar se houve erro humano, falha do equipamento. Na medicina não tem isso. Nós, no mesmo intuito que esse projeto de lei traz de buscar prevenção e melhorias para evitar a recorrência de problemas, só vamos conseguir fazer isso deixando para as outras esferas tratarem a culpa. Nós não vamos buscar a justiça nesse projeto. Nós vamos buscar os problemas que levaram à ocorrência daquela falha ou daquele erro. E essa é a proposta dessas comissões, que elas já foram definidas pela Organização Mundial de Saúde, a própria Anvisa, o Ministério da Saúde tem uma definição de implantar isso em hospitais. E essa é a nossa busca enquanto instituto que busca a melhoria da qualidade. É o Programa Brasileiro de Segurança do Paciente? O Programa Brasileiro de Segurança do Paciente é uma iniciativa que busca promover as melhores práticas de prevenção de danos, promover o intercâmbio de experiência entre hospitais, trazer informação, documentos, conhecimento científico que está disponível em inglês ou então em outros lugares de busca que o nosso profissional brasileiro não tem acesso e levar isso para uma discussão para como fazer isso no dia a dia. Como o deputado disse, ninguém sai de casa para causar o mal. Ninguém sai de casa, hoje eu vou fazer um dano e quero causar um mal. Todo mundo sai para trabalhar e para poder atender e cuidar dos pacientes. Essa é a proposta de cada pessoa que é um profissional da saúde. Então, nós sabemos que as pessoas erram, que existem falhas estruturais, existem falhas de materiais, falhas de comunicação, e é isso que nós vamos buscar. Agora, a questão de justiça, ela está sendo tratada em outra esfera. Deputado Bolsoni, esse desenho feito pelo Felipe vem ao encontro da sua proposta. Exatamente ao encontro do projeto. Porque o que acontece? Às vezes se propõe e se não se transforma em lei, vai sendo adiado. Aprendi isso. Estou no meu segundo mandato, tenho experiência de executivo na área pública.
que acontece? Primeiro, não se traz a discussão, fica às vezes uma discussão, muitas vezes acadêmica ou corporativa, e na realidade, quando você traz e você se propõe de transformar em lei, e que eu espero que seja aperfeiçoado, isso passa a ter ganha efetividade. Inclusive, que é o objetivo. Estas comissões, elas têm que ter um trabalho isento de culpa, senão você não Exato, consegue achar o motivo da falha. Exato, exato. Se você for buscar culpados no trabalho dessa comissão... Você não tem, no caso da aeronáutica, você não é missão de caçar as bruxas, não é de buscar as pessoas, de buscar, mas sim de estudar procedimentos. Então, o que aquele procedimento pode ser, inclusive, aperfeiçoado para o futuro, para que não volte a ocorrer. As instituições que buscam as ações administrativas já existem e estão implantadas. Elas devem funcionar. Acho que aqui a gente buscar uma outra melhoria, por uma outra maneira, conseguir garantir a segurança dessas pessoas, dos pacientes que estão usando o nosso sistema. Esse é o objetivo. Luiz Carlos, como é que você observa a vítima do erro médico, que procura a associação? O que é que passa na cabeça do paciente? O paciente geralmente pensa que o médico não pode errar, que o médico não erra. Que o médico não erra, porque a gente deposita tanta confiança no profissional médico, a gente entrega a nossa doença para buscar a saúde. O que você observa deste paciente vítima de um erro médico? Em primeiro lugar, essa foi uma coisa importante, né? Se existe um médico, a finalidade do médico é o quê? É tentar minimizar a doença que a pessoa tem, né? Fazer intervenções cirúrgicas que for necessário, né? Uma pessoa, quando essa pessoa procura um hospital, procura um profissional da área da saúde, falar da saúde, eu sempre falo que para mim a saúde, ela não é só um médico. A saúde é desde aquela pessoa que atende na porta, na recepção do hospital, até a chegada do profissional, que é o médico. Então, tudo isso daí faz um link, né, para essa pessoa que muitas vezes é vítima do sistema, né, do erro médico. As pessoas ficam muito indignadas, porque a pessoa, assim, ela acredita que ela vai no hospital. É triste, viu, irmão? É triste hoje no Brasil, sabendo que nós temos um orçamento muito grande na saúde pública, que não é investido corretamente, e as pessoas vão no hospital acreditando que ela quer se cuidar e muitas vezes não consegue chegar no médico, porque ou muitas vezes o médico está sobrecarregado por conta de muito paciente, né? Ou muitas vezes o local onde a estrutura é totalmente precária. E a pessoa fica totalmente desmotivada. E também essa desmotivação, o doutor está aqui do meu lado, é da área médica, ele sabe, isso acaba gerando depressão, tristeza, doença. O câncer mesmo, né, até hoje ninguém sabe descobrir qual a cura para o câncer. Uma das coisas mesmo é a própria questão dessas coisas que ocorrem no dia a dia das pessoas que utilizam o serviço público, que é o nosso caso, a sociedade brasileira. Que a pessoa chega extremamente fragilizada. Exatamente. Quando ela vai buscar o serviço de saúde, ela está extremamente fragilizada. E aí ele lembrou 2 pontos, a questão da estrutura. Então a estrutura tem que ser um ambiente de dignidade, então daí é importante que se tenha os prédios adequados, que se seja feito um trabalho onde a pessoa se sinta bem. E também o atendimento humanizado, que às vezes fica muito difícil pela sobrecarga que recai sobre o profissional. Tanto o profissional médico, mas como ele falou, de toda a estrutura do profissional de saúde de um modo geral, desde aquele que atende, então que recebe as pessoas naquele momento de quase desespero das pessoas. Isso ocorre muito em urgência e emergência, e depois a pessoa aí depois aquela própria sequência, as expectativas. Então a pessoa chega e não encontra às vezes uma palavra, às vezes a pessoa devidamente preparada, daí a importância dos trabalhos como esse do DQG, que é importante da pessoa também estar preparada. Então, estrutura física e profissionais, essa equipe multidisciplinar, não só o médico, toda a equipe que esteja preparada para fazer esse atendimento. E eu insisto sempre, o ideal é a prevenção. Mauro, doutor Silvio, tem um detalhe, desculpa. Existe, que infelizmente as pessoas que utilizam o serviço público de saúde, né, que são o foco, as prováveis vítimas de erros médicos, desconhecem muita coisa do direito delas, né? Por exemplo, você tem uma portaria do Ministério da Saúde
que é a 1286, né? Que tem um rol de garantia do paciente. E as pessoas desconhecem. Aí quando tem um nobre deputado, que quando eu li o projeto, achei muito importante, né? Para mim, eu acho que se todos os deputados de outras assembleias do Brasil fizessem o mesmo, isso daí vai equacionar quase zero, né? Como fazer chegar essas informações aos pacientes, esses direitos, essas garantias, e que tudo é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, porque o médico presta um serviço ao paciente. Exatamente. Você tem o Código Consumidor, né? Na própria leitura do programa, você tem um Código Consumidor, você tem um Código Civil, você entendeu? Você tem portarias do Ministério da Saúde, que nessa portaria aqui é a 1286 de 93, tem um rol aqui. Mas, enfim, como chegar? Uma boa pergunta. Eu acho que aproveitando até o deputado aqui presente, né, nesse projeto, se a gente puder pôr algum dispositivo, algum artigo, que divulgue, né, alguns requisitos de prevenção para o paciente. Porque tem muitas portarias, muita legislação, eu estava conversando até antes de começar o programa, que existe muita coisa, muitas leis, mas as pessoas desconhecem. Que nem esse projeto aqui, eu acho que vai ser um início de um marco importante no Brasil. Pode ter certeza, deputado, vai ser importante no Brasil, que quando você faz a prevenção do erro médico, já garante quase 100%, né, para não falar 100%, mas agora quase 100% uma qualidade de atendimento de serviços públicos de saúde no Brasil, no caso aqui no estado de São Paulo. Doutor Silvio, o Felipe já tratou aqui no início do programa sobre possíveis problemas de comunicação que pudessem ter acontecido lá no caso lá da Elisângela. Tem um científico, um periódico científico de medicina, JAMA, que se chama? JAMA. Esse estudo aponta que um dos fatores que mais contribuem para os erros médicos é a comunicação, falhas na comunicação entre médicos e enfermeiros. Por que esses problemas acontecem apesar de todos os esforços? Por que dentro dessa comunicação pode haver um problema? Veja que isso é o caso típico de uma falha estrutural. Né? A gente está falando muito de estrutura de sistema de saúde aqui. E se você tem, por exemplo, você pega esse caso dessa paciente, ela foi, pelo que a gente ela foi encaminhada a um serviço de gestação de alto risco e num determinado momento houve um óbito fetal, né? Me pareceu que foi isso. Existem N possibilidades do que pode ter acontecido nesse processo. Ela pode ter uma agravação da doença dela repentina, e aí isso pode ser alguma coisa que foge do poder do médico, vamos dizer assim, né? Por mais que ela tivesse sido seguida no ambulatório de gestação de alto risco. Pode ter tido um atraso no encaminhamento, por exemplo, isso é muito coisa. Eu já trabalhei em serviço público e sei que isso é useiro e vezeiro, né? Em serviço público você encaminha para o serviço de alta complexidade ou por especialista, ela não chega em tempo hábil e aí acaba acontecendo um mau resultado, né? Um resultado trágico como esse. Então, assim, é difícil a gente aquilatar o que aconteceu na verdade. Eu acho que, assim, focando no projeto de lei do deputado Orlando, acho fundamental a gente discutir questões preventivas mesmo. Acho que o foco tem que ser esse, né? A gente está falando muito de como provar erro médico, isso, claro, é fundamental, porque isso vai trazer benefícios lá na frente, até em termos preventivos. Mas se você for pensar na real situação hoje de SUS, existe uma falha de orçamento e de estrutura muito grande. Então, pois é, isso eu ando muito pessimista com essa coisa por causa dessa PEC 241, que vai engessar o nosso orçamento ainda mais. Fico muito com medo disso, né? E acho que a gente tem que trabalhar de forma a nem pensar em tirar orçamento de saúde e de educação. Não dá para você ter um país minimamente digno sem ter orçamento adequado em saúde e educação. Os dois pilares. São os pilares. Se você trabalhar em termos preventivos, é perfeito. Eu lapidaria, eu li com muita atenção o seu projeto, achei muito interessante. Eu lapidaria um pouco, por exemplo, aquela questão que o deputado coloca em relação ao centro cirúrgico. Sim. Acho que a enfermagem também tem que participar, não só os cirurgiões e os instrumentadores, mas a enfermagem é o que dá a liga no centro cirúrgico, né? Enfim. Aqui na TV... se me permitir, sim. Se eu deixar, inclusive, as sugestões, é que agora caminha para a comissão de Constituição e Justiça,
projeto que é legal, passa. A constitucionalidade. Aí depois, exato, aí depois vai para a Comissão de Saúde. Na Comissão de Saúde nós temos colegas médicos e também estudiosos, no caso, eu não sou médico, gosto do assunto, que podem depois emendar no sentido de aperfeiçoar. Então o objetivo primeiro do projeto foi colocar a discussão. Porque senão nós ficamos discutindo sempre, que eu acho que é o grande erro da PEC. Discute passado e discute só o ponto fraco, não discute pensar para o futuro, no caso, educação e saúde. Se engessar recursos de educação e saúde, coloca em risco o futuro do país. Aqui na TV, vamos para o próximo bloco, vamos para o intervalo, no próximo bloco a gente dá sequência. Aqui na TV Assembleia você acompanha o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que prevê a formação de comissões multidisciplinares para a prevenção de erros médicos dentro dos hospitais públicos no estado de São Paulo. Já já a gente volta. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que prevê a formação de comissões multidisciplinares dentro dos hospitais públicos do estado de São Paulo para a prevenção do erro médico. Luiz Carlos, e o papel da família dentro dos hospitais para a prevenção do erro médico? Porque muitas vezes um pai, uma mãe, no caso de uma criança, acaba verificando uma situação que não está muito correta e às vezes nem os profissionais estão percebendo isso. Ou seja, o alerta pode partir da família. Pode. Existe alguns... Na verdade, todos os hospitais têm a ouvidoria, né? Deveria ter, né? As ouvidorias para poder até denunciar, mas muitas vezes não funciona. Principalmente aqui na cidade de São Paulo, as ouvidorias da saúde quase não funcionam. Então, assim, quando você fala assim, a família vai... Vamos dar um exemplo, né? A filha e a sua mãe, que é idosa, vai para um posto de saúde. Que nem o nobre deputado falou, a questão estrutural. Vou dar um exemplo na Zona Leste, sou da capital de São Paulo. Né? As UBS. Dá um exemplo na UBS. Tem uma UBS, por exemplo, em Gegularte, aqui na cidade de São Paulo. A estrutura, estou dando um exemplo, a estrutura lá não tem como atender corretamente as pessoas. O que acontece? A pessoa idosa, né? Ela não tem um lugar para sentar adequadamente. Ambiente de espera. Muitas vezes a espera, que o deputado falou, a demora. Aí como fazer para mudar essa situação, que é a sua pergunta. Né? É que muita gente, as pessoas desconhecem. Tem a ouvidoria. No caso desse especificamente, no caso aqui é do município, né? A Secretaria da Saúde do município. Mas infelizmente, Mauro, as pessoas, né? Eu não sei porquê, tem medo de fazer essas denúncias. Por isso existe hoje a Associação de Vítimas de Erros Médicos do Estado de São Paulo, né? Que por sinal agora no Rio de Janeiro também tem uma, né? Viu nosso trabalho aqui no estado, no Rio também tem agora. Por quê? Para poder dar esse suporte para as pessoas. Né? A OAB também participa, faz um trabalho, também as pessoas procuram a Ordem do Brasil. Aí tem a Defensoria Pública também, que faz um trabalho muito bom no Brasil. E as pessoas desconhecem detalhes para poder cobrar essa qualidade. Deputado, o senhor acha que deveria se adotar um procedimento na emissão da certidão de óbito, em vez de colocar só a causa da morte, mas uma complicação evitável que pode ter levado àquela morte? Essa informação não seria importante no sentido de que, aquilo que a gente já conversou anteriormente, encontrar um erro para evitar que esse erro se repita e acertar sempre? Acho que aí é a importância se nós conseguíssemos criar essas comissões no sentido preventivo. O atestado de óbito, o doutor Silvio me corrija, ele tem um certo, até um padrão, inclusive um nível de informação. Ele não é um diagnóstico, não. Ele não é então existe um padrão onde se é informado de forma objetiva. Poderia se caminhar para isso? Para evitar. Do outro lado, mas aí eu acredito, o doutor Silvio acho que pode esclarecer bem, para evitar a especulação. Poderia ser, se tivesse, sabe? Então, então é um padrão de diagnóstico tal qual são
são padronizadas os diagnósticos das doenças, correto? Qual a sua avaliação, doutor? O atestado de óbito ele tem que ser bem objetivo e bem focado Exato. em dados objetivos. Porque né? Você não pode inferir. Exato. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória devido a uma doença hipertensiva. Então ele vai lá, causa mortes e o que fundamentou, né, o que causou a parada cardiorrespiratória foi a doença hipertensiva. Agora, a partir daí, você não pode fazer esse tipo Isso, de não pode fazer ilação, né? suposição, né? Exato. Aí, em atestado de óbito não se faz isso. Você tem que ter dados muito objetivos. Daí, mais uma vez, a importância de se criar uma política assim. A essa comissão caberia, eventualmente, um estudo. Eu acho que a comissão ela tem que se ater ao que ela se Exato. propõe mesmo, né, deputado? Exato. É fazer a coisa de forma preventiva. Preventiva, né? exatamente. Por exemplo, a questão do checklist. É interessante o checklist. Exato. Eu estava comentando com os colegas aqui que eu acabei de fazer uma cirurgia no Hospital Santa Catarina agora, saí de lá agora e vim para cá correndo. E lá você faz o checklist. Chega a atendente de enfermagem, né, a circulante de sala e pergunta, vamos fazer o checklist? Vamos. Paciente tal, cirurgia tal, enfim. Os instrumentos é uma estão coisa, todos, quando você tem a lateralidade, né? Mas Você vai isso não operar é uma básico, mama. doutor? Em qualquer hospital não tem que ser dessa maneira? Mas infelizmente a gente não tem isso, Nossa, né? Eu acho que a nível SUS não tem. ainda não tem. Hospital público Tem não que tem. aperfeiçoar, mano. Veja, eu não tenho trabalhado agora Sim. a nível SUS, já trabalhei, mas acho que se a gente for pegar a nível Brasil, ou mesmo alguns locais do estado de São Paulo, talvez você não tenha isso. Então, assim, a lateralidade, por exemplo, se você vai operar um órgão que é bilateral, uma mama, uma perna, enfim, é importante que você tenha, olha, é a perna direita, parece uma Exato. coisa ridícula, Entendeu? mas é Já uma ocorreu. fonte de erro médico. Ocorreu É, mesmo, às vezes o médico está naquela correria de atender uma estrutura enorme, ele atende vários pacientes num hospital de grande porte, várias equipes, e às vezes tem o erro da comunicação. Então é importante no momento que você vai fazer uma abordagem cirúrgica do paciente, você saber, ter certeza da lateralidade. Se é um órgão que não é lateral, enfim, um coração... Enfim, E atenção, né, doutor? Porque se você está de frente para o paciente, olha, a perna esquerda dele é a sua direita. E aí? Não, Então, isso é um dado anatômico, né? Isso é de primeira Mauro, início de medicina. O projeto de lei do nobre deputado aqui, 756, voto a... Acho que eu vou virar um defensor desse projeto junto com o deputado, Verdade. porque assim, se você faz toda essa prevenção, vai evitar tudo isso. Porque o que tem de erro médico é verdade. Perna esquerda vai operar a perna direita. Aí quando fala na questão do SUS, que eu acho que na verdade tem que discutir o nosso público-alvo aqui é quem usa o serviço público de saúde, né? Não é nem o particular, o de saúde. Né? Que aliás eu falo assim, as pessoas que têm a mania falam assim, eu tenho convênio médico, mas esquece que se ela tiver um mal súbito a qualquer momento, quem vai atender ela vai ser o hospital público mais próximo da casa dela, ou onde ela estiver no trânsito. Aí ela vai lembrar a importância de ter uma saúde pública de qualidade. Por isso o deputado está com esse projeto. Aí o que acontece? Quando você faz checklist no hospital, quando o projeto entrar em vigor, dentro de todas as mudanças que a gente vai sugerir para o deputado e a comissão, e funcionar na íntegra, aí com certeza a coisa vai um funcionar. paciente que suspeita de um erro médico, quais os procedimentos básicos que ele deve tomar? Como encaminhar isso adiante? Como... Muito bom a sua pergunta, até por conta de aproveitar esse ensejo aqui, né? Quando tem, ele foi uma vítima, né, de erro médico, qual é o procedimento? Em primeiro lugar, ele já está debilitado, né? Então sempre é um familiar que procura nós, né, para tentar tomar as providências. O prontuário médico. O prontuário médico não é do médico, é do paciente. Pode ser pedido a qualquer momento. Qualquer momento, é um direito do paciente. E as pessoas desconhecem esse direito. É do paciente o prontuário. Né? E a letra legível dos médicos, que já é discutido isso aí toda vez. O médico tem uma letra, não todos, tá? Deixar bem claro, umas letras que você não consegue ler. Você tem que chamar uns especialistas de caligrafia. Né? Então, assim, a qualidade da letra a gente tem que também, na questão do checklist, deputado, eu vou ter que pôr um artigo lá, ou um inciso, ou um parágrafo único, dizendo o seguinte, ó, esse checklist, a letra tem que ser legível, caso se for manual, manuscrito, porque tem coisas que... No mundo tecnológico que vivemos hoje, acho que já poderia se emitir receita, tudo por computador, né? Aproveitando as Facilitaria duas para o médico também, né? intervenções do Dr. Silvio e do Felipe, veja, por exemplo, nos voos. Já se sabe que a porta já está fechada, mas o comandante pergunta, as últimas falas dele, ele fala das portas, então a pessoa vai lá
checa, quem já ficou próximo sabe, vai lá e checa, então ele já fez, mas ainda assim Precisa vai daquilo. testar. E depois, todos os itens necessários para o voo, porque que acontece às vezes, por exemplo, o voo vai e de repente fala, não, nós não vamos, porque uma pequenina falha, então veja, sempre a prevenção, uma pequenina falha, ela aí vai se transferir, exatamente. É o caso vou até lembrar na área médica a questão da contagem das compressas, né? Se você opera uma cavidade abdominal, por exemplo, é uma norma já há muito tempo você fazer a contagem das compressas. Isso é responsabilidade do próprio profissional de enfermagem, da atendente de sala que está na sala. Então, vai fechar a cavidade, vamos contar as compressas. E se todas... Gente, o tempo do programa já está se esgotando. Felipe, para a nossa conclusão, 1 minuto para a sua palavra final sobre o nosso tema. Eu só quero voltar um pouquinho atrás na questão dos hospitais públicos e fazer uma declaração aqui que nós temos hospitais públicos no estado de São Paulo que trabalham checklist de maneira de excelência. A gente conhece vários de gestão da SPDM, Santa Marcelina, São Camilo, Unicamp. A gente tem hospitais do estado trabalhando e eu acho que isso deve passar para todos os hospitais, sim. A gente não pode também só bater no hospital público. Claro. Tem que se fazer, sem dúvida, reconhecer o trabalho dessas instituições. A proposta da criação e do trabalho preventivo em comissões é que nós trabalhamos em segurança do paciente e em melhoria da qualidade. Então, buscar as maneiras de que esses pacientes estejam envolvidos no seu cuidado. Então, aqui também já fica uma outra sugestão. Trazer a participação da comunidade nessas comissões. Eles estejam envolvidos no seu cuidado e na sua própria segurança é o primeiro passo. Então, é necessário que eles participem e é um passo importantíssimo para a melhoria da saúde no Estado. Doutor Silvio, o tempo está apertando agora. 30 segundos para a sua conclusão. Bom, eu acho a questão do erro médico extremamente complexa, ela tem vários fatores. E eu acho que o grande mérito de um projeto de lei desses é colocar a coisa em discussão. Né? E principalmente se a gente pegar pelo lado preventivo. Né? A gente tem que tirar um pouco essa questão punitiva e vamos trabalhar na forma de prevenir. Agora, claro, precisa de uma lapidação, precisa de modificações, isso, como o próprio deputado Orlando Bolsoni falou, vai ser discutido ao longo do tempo, né? Com o pessoal técnico, com a própria sociedade civil, mas eu acho realmente louvável a iniciativa. 30 segundos, Luiz Carlos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade da associação estar participando dessa discussão desse projeto. Eu acho que tem que campar esse projeto, né? A associação vai estar participando e quero agradecer. E que esse projeto vai para frente, porque a associação quer evitar que esses erros médicos ocorram no Brasil. Né? Deputado Orlando Bolsoni, sua conclusão sobre o nosso primeiro passo já foi dado da questão do projeto, que é criar essa discussão e de forma tão representativa quanto hoje. Com certeza vai ser aperfeiçoado e é uma contribuição. Nós temos que deixar essa visão exclusiva de punir com o objetivo de prevenir, que na realidade o que salva a vida é a prevenção. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa em discussão. Nós falamos hoje sobre o projeto de lei número 756/2016, de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que prevê a formação de comissões multidisciplinares nos hospitais públicos paulistas. O objetivo é prevenir os erros médicos. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa no Twitter. Anote aí, @Mauro Friesman. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Vale a pena.